Você conhece os 10 mandamentos? Você sabe dizer todos eles? Talvez não, mas você já ouviu falar nos 10 mandamentos, não ouviu? Deixa eu te fazer uma pergunta, uma segunda pergunta. Você conhece a nova aliança? A Bíblia fala de uma nova aliança, você conhece? Ou talvez você nunca ouviu falar dessa tal nova aliança. Mas olha que paradoxo, olha que coisa interessante. Muita gente já ouviu falar dos 10 mandamentos e muita gente associa o cristianismo aos 10 mandamentos. Mas você sabe que tem um texto na Bíblia, Novo Testamento, está lá em Romanos capítulo 10, verso de número 4, que diz o seguinte, que Jesus, ele é o fim da lei para a justiça daquele que crê. Jesus, na palavra que está escrito ali, ele é o término da lei. Jesus, ele significou o fim de uma época, de uma dispensação chamada lei, e que foi baseada, olha só, nos 10 mandamentos. Mas a Bíblia fala que Jesus, ele é o término dessa dispensação, dessa era, e Jesus agora veio trazer uma nova aliança. Mas isso é tão pouco falado a respeito dessa nova aliança, mas ela é tão poderosa, ela é tão envolvente e profunda, que eu queria destinar esses minutos aqui para que você compreenda, nem que seja por um relance, o que é essa nova aliança. Eu vou contar para vocês a história de uma mulher que teve a sua vida transformada por causa, vejam bem, de uma boa notícia. Essa história está na Bíblia, está lá em Lucas capítulo 7, a partir do verso 36. É uma história que envolveu Jesus. Muito bem, Jesus foi convidado por um fariseu. Quem que era um fariseu? O fariseu era uma pessoa ultra religiosa dos tempos de Jesus. E esse fariseu convidou Jesus para jantar na sua casa. Jesus aceitou o convite e foi lá. Estando ali, já na mesa, lá comendo aquela refeição, eis que entra uma mulher naquela casa sem ser convidada. Essa mulher se lança aos pés de Jesus por detrás. Essa mulher trazia nas mãos um vaso com um perfume caríssimo. Ela quebra aquele vaso e ela joga aquele perfume nos pés de Jesus. Essa mulher chorava, ela estava emocionada naquele lugar e as suas lágrimas caíam nos pés de Jesus. E aquela mulher enxugava os pés de Jesus com os seus cabelos e beijava os seus pés. Quando o Simão, que era esse fariseu, o anfitrião, dono da casa, ele viu aquela cena e ele convidou Jesus, porque Jesus estava sendo popular naquela época, como um rabi em Israel, um mestre, e ele pensou, a Bíblia diz, ele pensou consigo mesmo. Ele falou assim, se este daí, se referindo a Jesus, se ele fosse mesmo um profeta, ele bem saberia quem é essa mulher que está aos seus pés, porque essa mulher é uma pecadora. Então essa mulher, tudo indica que ela era uma prostituta famosa daquela cidade. E essa mulher faz isso. Mas Jesus, que não precisava ouvir para entender o que o outro estava pensando, ele captou esse pensamento do Simão e falou assim, Simão, me diz uma coisa, eu vou te contar uma história. Tinha um credor que 2 devedores chegaram ali para prestar contas, um devia a eles 50 denários, ou 50 dias de paga de trabalho, cada denário equivalia a um dia de trabalho. O outro devedor devia 500 denários. Como eles não tinham com o que pagar, aquele credor perdoou a dívida de ambos. Simão, me responde uma coisa. Qual desses 2 devedores vai amar mais o seu credor? Simão pensou, mas foi rápido e disse o seguinte, óbvio. Jesus, aquele que foi mais perdoado. Aí Jesus agora se volta para aquela mulher e fala assim, Simão, tá vendo essa mulher? Quando eu cheguei aqui, você não me deu um ósculo, né, um beijo, era uma maneira de se saudar, uma dignidade quando entrava na sua casa. Mas essa mulher, ela não cessa de beijar os meus pés. Simão, quando eu entrei aqui, ninguém lavou os meus pés, que também era um serviço que se prestava a um convidado honrado, pegava lá o servo mais humilde da casa e punha para lavar os pés do convidado, porque ele vinha da rua, daquela poeira. Contanto, essa mulher, desde que chegou aqui, ela não para de lavar os meus pés com as suas lágrimas. Simão, quando eu entrei aqui, você não me colocou perfume sobre a cabeça ou óleo sobre a cabeça, que também era mais um símbolo de boas-vindas. Contudo, essa mulher, desde que ela entrou aqui, ela jogou esse perfume nos meus pés. Sabe por que isso, Simão?
Porque aquele que mais é perdoado, mais ama. Mas aquele que é pouco perdoado, pouco ama. Aí ele volta para aquela mulher e diz assim: vai mulher, a tua fé te salvou. Perdoados são os teus pecados. Vamos entender com essa história, com esse episódio, o que estava acontecendo, o que isso tem a ver com nova aliança? Essa mulher, como bem disse Simão, era uma pecadora, como se outros não fossem, mas ela tinha lá vamos dizer assim, um ofício que a tornava mais ainda evidenciada. Ela era uma prostituta famosa. Essa mulher, que a gente não sabe o histórico dela, como que ela chegou, como que ela obteve informações de Jesus, mas ela conheceu de alguma maneira Jesus, ouviu falar de Jesus. E essa mulher, Jesus depois dá o diagnóstico dela, o porquê que ela estava amando tanto ele. Aquele gesto, aquela atitude daquela mulher era um gesto de amor. Aquela mulher estava dedicando um perfume que era caríssimo. Aquela mulher estava se humilhando, ela estava entrando sem ser convidada, ela não podia fazer aquilo que ela fez, mas ela não respeitou esses protocolos, o politicamente correto, e ela foi, se lançou aos pés de Jesus, e tamanha era a emoção dela de estar aos pés de Jesus, que ela chorava copiosamente, enxugava os pés de Jesus com seus cabelos. Então essa mulher, ela percebeu o quanto ela foi perdoada. Ela entendia que Jesus perdoava pecados, mas ela entendeu o quanto ela foi perdoada. Aliás, essa é a base da nova aliança. Você pode conhecer os 10 mandamentos, talvez não lembre de todos, mas você sabe que tem lá: não matarás, não furtarás, não adulterarás. E você talvez, até mesmo sendo um cristão, você entenda que a sua relação com Deus, ela é com base na obediência aos 10 mandamentos. Então vamos à definição. Os 10 mandamentos, eles caracterizaram a outra dispensação que eu falei aqui, que Jesus veio terminar, a dispensação da lei. Ali era uma aliança que Deus tinha feito com o povo através dos 10 mandamentos. E a aliança era o seguinte: povo, eu vou dar 10 mandamentos. Se vocês obedecerem todos, eu abençoo vocês. Se vocês falarem um, eu amaldiçoo. Mas era duro, a exigência era alta. E era mesmo, porque nunca Deus imaginou que alguém poderia obedecer os 10 mandamentos e manter obedecendo os 10 mandamentos por toda a sua vida. Era impossível. Aliás, os 10 mandamentos e a lei tinham o propósito de me tornar, de que eu me convencesse de que eu sou impotente. Eu não consigo obedecer os 10 mandamentos que refletem o caráter de Deus. Eu preciso de ajuda. Deus, me ajuda aí. Eu preciso de um Salvador. A lei veio para matar, não para dar vida. A única pessoa que guardou os 10 mandamentos, Jesus Cristo. Mais ninguém. Se você acha que guardar mandamentos vai te colocar diante de Deus, vai fazer você aceito por Deus, errou em um ponto, errou todo ele. Está lá em Tiago 2,10. Aquele que cumpre toda a lei e falha em um só ponto, torna-se culpado dela toda. Essa é a lei, é a antiga aliança. A Bíblia tem uma divisão, né? Antigo Testamento, Novo Testamento. Antiga aliança, nova aliança. Agora vem Jesus como aquele que implanta a nova aliança. Não debaixo dos 10 mandamentos, mas agora a nova aliança. O que é essa nova aliança? De maneira muito resumida, está lá em Hebreus capítulo 8, fala que, olha, depois desses dias eu vou fazer um concerto com o povo, e eu vou escrever as minhas leis no seu entendimento. Eu vou colocar no seu coração. Eu vou ser o Deus deles, eles serão meu povo. Ninguém mais vai dizer ao seu próximo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Mas eu quero me ater ao verso de número 12, que diz assim: serei misericordioso com eles. Das suas iniquidades e dos seus pecados não me lembrarei mais. Esse é o suprassumo, resumo da nova aliança. Se você não sabe o que é a nova aliança, não sabe explicar, tem ali uma explicação vaga, a nova aliança, ela se resume nesse texto: serei misericordioso, das suas iniquidades e dos seus pecados não me lembrarei mais. Essa é a nova aliança. Porque essa aliança não é uma aliança minha com Deus, é uma aliança de Jesus com Deus, do Filho com o Pai. Quando Jesus faz essa aliança com Deus, Jesus é quem vai para a cruz, não fui eu.
Jesus foi para a cruz com os meus pecados, ele me representou, mas eu não fui. Eu nem era nascido. Ali estava sendo feita uma aliança. Então Jesus sobe naquela cruz, faz uma aliança com o Pai, com Deus, fala assim, é o seguinte, Pai, eu vou trazer os pecados de toda a humanidade e eu vou pagar por eles. O meu sangue vai perdoar todos os pecados deles. E as minhas feridas na cruz vão curar as suas enfermidades e dores. Jesus entra nesse sacrifício e ele morre naquela cruz e é julgado por Deus. Deu certo? Funcionou? O certificado de que o sacrifício de Jesus foi perfeito sai 3 dias depois, quando ele sai da tumba, ressurreto, glorioso, sem enfermidades, sem pecados. Sai ali o Filho de Deus com a questão do pecado solucionado. É por isso que Deus fala, dos seus pecados não me lembrarei mais. Quando aquela mulher entendeu que ela estava diante de Jesus, que perdoou todos os seus pecados e que não lança em rosto, não lembra mais, ela teve a noção de quanto ela foi perdoada. Ela olhou para a sua vida pregressa, ela olhou para as suas práticas e falou assim, mas como assim? Dos seus pecados não me lembrarei mais. É o que Deus fala para você hoje. Talvez você se lembre dos seus pecados. Talvez você se culpe. Talvez você carregue um fardo nos seus ombros de peso, de consciência pesada, de pecados. Saiba que na cruz, antes que você nascesse, Jesus levou todos os seus pecados que hoje você se ressente deles. Mas no momento em que você se coloca sobre Jesus, se você faz uma aliança com Jesus, e essa aliança não é mediante obedecer 10 mandamentos, essa aliança não é mediante o seu comportamento, a sua religiosidade, a sua santificação. O que te santifica é a obra de Jesus na cruz. O que te perdoa pecados é a obra de Jesus na cruz. Então quando você recebe, a Bíblia diz, aqueles que recebem a abundância da graça, e o dom da justiça. Justiça de Deus não se alcança, não se produz com esforço ou intelecto. Justiça de Deus se recebe como um dom, como um presente. Então quando você entra numa aliança com Jesus, essa aliança está baseada na cruz, onde ele perdoou todos os seus pecados. Das suas iniquidades, dos seus pecados, não me lembrarei mais. Essa mulher adulta, prostituta, quando entra na presença de Jesus, e ela tomou consciência de quantos e peso dos pecados que lhe foram perdoados. Ela entendeu o quanto Jesus fez por ela. E sabe qual foi a consciência dela? Eu fui muito perdoado, então eu amo muito Jesus. Foi a historinha que Jesus contou para Simão. Mas alguém pode pensar, mas esse negócio está muito fácil. Dá para sair falando aí que Jesus perdoou todos os pecados? O povo vai criar asa, vai dar mole, vai pecar. Se souber que está tudo perdoado, vai pecar. Essa lógica, ela funciona para a gente. É uma lógica humana, vamos dizer assim. Qual é que é a lógica de Deus? A lógica da Bíblia. Romanos capítulo 2, verso 4. Ou você ignora que a bondade de Deus te leva ao arrependimento? Sabe o que produz arrependimento em você? Não é o juízo de Deus, é a bondade dele. Sabe o que produz em você arrependimento? É a bondade de Deus. Arrependimento. Mais uma definição importante para que você não saia dessa palavra hoje sem essa definição. Arrependimento significa mudança de mente. No grego, metanoia. Mudança de mente. Mudança de mente. Jesus ele veio trazer boas notícias. Essa mulher recebeu uma excelente notícia. Mulher, Jesus te perdoa todos os seus pecados. E Jesus ratificou que ela falou que Jesus realmente fez por ela. Jesus falou para ela, os teus pecados são perdoados. Ela entendeu essa boa notícia de que dos pecados dela Deus não se lembra mais. Essa é uma excelente notícia. E essa excelente notícia produz mudança de mente. Vou te dar um exemplo. Lembra aquela outra mulher, a mulher adúltera, que foi flagrada em adultério, levaram para frente de Jesus, e a lei mandava que mulher que nessa situação fosse apedrejada. Os fariseus pegaram aquela mulher, os líderes levaram aquela mulher no meio da multidão, e Jesus ali falou, Jesus, essa mulher foi flagrada no adultério. A lei manda apedrejar, e tu que dizes? Pegamos Jesus aí. Se ele falar para apedrejar, ele não tem amor que ele prega. Se ele falar para poupar, ele está indo contra a lei de Moisés. E aí, mestre, o que tu falas?
Ok, não tem pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo ouviu aquilo, foram deixando as pedras na mão, todo mundo saiu. Jesus olha para aquela mulher e fala assim, mulher, onde estão aqueles que te condenam? Ela olha e fala assim, Jesus, não sobrou nenhum. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Uau! Que mestre é esse? Ela foi levada por mestres para ser apedrejada, que levaram outro mestre, Jesus. E esse mestre Jesus, no lugar de dar o veredito e condenar, pedra nela. Sabe o que ele fala? Eu também não te condeno, vai, não peques mais. Jesus estava dando mole para aquela mulher? Estava consentindo com o pecado dela? Não, ele está dizendo o seguinte, eu não te condeno porque eu estou levando a sua condenação. Eu já levei os seus pecados, e dos seus pecados eu não me lembro mais. Uau! Imagina como que essa mulher mudou a mentalidade dela, a mente dela em relação a Jesus. Eu não sei se ela conhecia ou não Jesus, mas o fato é que ela estava diante de alguém que podia condená-la, porque ele era um mestre em Israel. Agora esse homem fala para ela ir em paz e não pecar mais. Olha a mudança de mente que essa mulher teve em relação a Jesus. Quer ver uma outra mulher também na Bíblia? Ela tinha um fluxo, uma hemorragia, 12 anos, e ela toma uma decisão que podia custar a vida dela. Ela sai do seu isolamento, ela passa por uma multidão e chega em Jesus e toca na orla do manto de Jesus. Cometeu um crime. Jesus era um rabi, um mestre em Israel, e uma mulher numa condição de hemorragia, se ela tocasse alguém, aquele alguém seria impuro, e ela tocou num mestre em Israel, aquilo era terrível, ela podia ser apedrejada. Jesus para tudo, para, alguém me tocou. Aquela mulher ficou amedrontada. Falei assim, não, de mim saiu virtude, alguém me tocou, e veio aquela mulher trêmula, aterrorizada, em pânico, porque ela podia ser apedrejada ali e morrer. Ela conta o plano dela, fala, não, eu ouvi falar de Jesus, e se eu tão só me tocar no orla, eu serei curado. Sabe o que Jesus fala para ela? O que ele não falou para nenhuma mulher, para ninguém na Bíblia. Filha, chamou ela de filha, a tua fé te salvou. O que essa mulher vai pensar de Jesus depois dessa palavra dele? Fala para mim. Mudança de mente. A mulher adúltera mudou sua mente pela bondade de Jesus. Essa mulher com hemorragia mudou sua mente pela bondade de Jesus. E quando você lê na Bíblia a bondade de Jesus, isso te transforma. Quando você entende que dos seus pecados ele não se lembra mais, isso te muda. Não o juízo, não a acusação, não o peso, mas a bondade de Deus te leva ao arrependimento. Eu te convido hoje a meditar nesses textos que eu te passei em outros tantos, mas olha no Novo Testamento da sua Bíblia, porque ali é a nova aliança. Você lê o velho e o novo, porque a Bíblia em toda aponta para Jesus. E no novo mostra os detalhes da nova aliança. E é bom você conhecer a nova aliança, porque ali ela está impregnada de boas notícias. Aliás, de brinde, Evangelho significa boas notícias. O Evangelho transforma você. Porque quando você ouve a boa notícia de que dos seus pecados Deus não se lembra mais, não fique lembrando deles e não deixe que ninguém te acuse, muito menos o diabo, porque esses pecados já foram levados na cruz. Se alguém vier te cobrar, manda conversar com o seu advogado Jesus Cristo. Então se você hoje se sente pesado, culpado, e que realmente tua vida não anda porque você está cheio de pecados, a nova aliança significa que Jesus já levou todos os seus pecados. E dos seus pecados ele não te lembra mais, ele não te joga na cara. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, muito obrigado pela nova aliança, porque na cruz o Senhor levou todos os meus pecados e dores, e o Senhor não lembra mais deles. Obrigado, Jesus, porque o Evangelho é a boa notícia de que Jesus me perdoa pela graça dele, não pela minha obediência aos mandamentos. Não há atitude, ação, comportamento meu que vai ser maior ou superior ao sacrifício de Jesus na cruz. Lá ele levou todos os meus pecados, não sobrou nenhum para ser perdoado. O Senhor não precisa da minha ajuda para que os meus pecados sejam perdoados. O que me credencia a ser filho de Deus e justo não são as minhas obras ou as minhas justiças, mas é a justiça que Jesus praticou na cruz. Obrigado, Jesus, porque a tua palavra diz: aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Em nome de Jesus, visita corações com essa revelação, e que pessoas que estejam andando pesadas, arcadas pelo peso do pecado, elas se endireitem e se libertem, porque Jesus não lança mais esses pecados em rosto. E que a boa notícia de que Jesus salva pela graça
transforme corações, que como aquela mulher, ela entendeu que por ser muito perdoada, isso se transformou num amor mais intenso por Jesus. Que pessoas aqui compreendam que o que vai tornar o seu amor intenso por Jesus não é ter uma conduta cristã ou ficar andando debaixo do peso do pecado e de um remorso, mas simplesmente entendendo que Jesus as perdoou já. Muito obrigado, Senhor. Visita através dessa palavra vidas e que sejam curadas, salvas e libertas. É a oração que eu faço no nome de Jesus. Que Deus te abençoe.